Som. Alô, som, boa noite, amada igreja do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos dar início nosso culto nesta noite. Abra sua Bíblia no mesmo salmo que nós abrimos pela manhã, Salmo 111. Salmo de número 111. Acharam aí? Salmo de número 111. Diz assim o Salmo 111: Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração. Na reunião da congregação dos justos, grandes são as obras do Senhor. Nelas meditam todos que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo, deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas.
Todos os seus preceitos merecem confiança, estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém. Amém. Coloque a sua Bíblia na cadeira. Vamos falar com o nosso Deus. Como é bom nós estarmos aqui, Senhor, nesse domingo, mais uma vez, agora à noite, para lhe prestar um culto, para entoar louvores a Ti, Senhor. Obrigado pela liberdade que nós temos ainda na nossa nação, poder abrir as portas da igreja, nos reunirmos como igreja e louvar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, obrigado, que nesta noite o Teu Espírito Santo dirija essa reunião conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nos abençoa nesta noite, no nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Deus, uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Estarmos aqui na presença do Senhor é um motivo de alegria e privilégio. Vamos adorar ao Senhor Jesus nessa noite, amém? Amém. Vamos declarar que Jesus Cristo, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Assim como o Espírito revelou para Pedro, Ele nos revela e testifica a cada dia. Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora que dizem que tu és um profeta, um agitado qualquer, o teu espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, ungido de Deus. Vamos declarar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há, não há quem se compare a Ti, Senhor. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora dizem que tu és um profeta, um agitado qualquer. O teu espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há.
és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha a tua igreja está. Em ti, Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Não há. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Oh, oh, oh. E as palmas. Deus vivo, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias a ti. Essa canção nós louvamos na quarta-feira. Ela fala sobre as nossas provações. E às vezes nós não nos damos conta de quando Deus permite que sejamos provados, é porque Ele está nos fazendo crescer. Tem um propósito no sofrimento, tem um propósito nas provações. E ela fala assim: tu me dás a chance, Senhor, de crescer um pouco mais. Que bom seria a gente ver dessa forma, passando por provações, passando por lutas. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra... Isso é uma verdade, Senhor. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Olhando para ti, Senhor, somente para ti, tendo que tu estás no controle de todas as coisas. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, deserto que atravesso me levam para cada vez mais perto de ti, Senhor. Minhas provações não são maiores e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder.
cada dia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver em fé. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Meu irmão, creia, Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Estamos crescendo. Estamos crescendo. Estamos crescendo no Senhor. E se necessário for, Ele nos faz andar sobre as águas. Ele nos faz andar sobre as águas. Fantasmas eu só consegui enxergar na minha direção. Salvador, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem brilhar, aflições e no mar de angústia está na minha direção. O Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar. Seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do Senhor, do meu Senhor, me levanta. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguir chegar na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem afundar, aflições e no mar de angústia está na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar. O braço forte do Senhor, do meu Senhor, me levantará. Sobre as águas vou andar, seu olhar
Senhor, Ele nos traz à tona. O meu Senhor se levantará sobre as águas, vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar no braço forte do meu Senhor se levantará. Aleluia, estamos louvando o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. A cada passo que eu dou, em cada frase que eu falar, em cada música cantada, quero te agradar, quero te agradar, quero te agradar, Senhor. A cada passo que eu dou, Senhor, a cada passo que eu dou, em cada frase que eu falar, em cada música cantada, quero te agradar, eu quero te agradar, quero te agradar, Senhor. Oh, meu amor, meu tudo, te adorar é o meu prazer, meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. A cada passo que eu dou, em cada frase que eu falar, Senhor, e em cada música cantada, quero te agradar. Esse é o nosso objetivo, te louvar, te engrandecer, Senhor, meu Senhor. A cada passo que eu dou, e em cada frase que eu falar, em cada música cantada, eu quero te agradar, quero te agradar,
minha canção. Só tu és a 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 minha canção. Meu amor, meu tudo, te adorar é o meu prazer. Meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Meu amor, meu tudo, te adorar é o meu prazer. Oh, meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Só tu és a minha canção. Só tu és a minha canção. Só tu és a minha canção. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Só tu és de fato a nossa canção, o motivo de nós estarmos aqui nessa noite, te bendizendo, te exaltando, te louvando. Tu és o motivo da nossa alegria, da nossa canção. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, obrigado por estarmos aqui. Recebe nesta noite, Senhor, recebe todo louvor, toda honra e toda adoração. Amém. Um salve de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Antes de você sentar, fale aí com seu irmão. A luz da live está apagada ali. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Bom nós estarmos aqui, esse domingo chuvoso, né? Mas aqui estamos na casa do Senhor. Pela manhã estivemos aqui, louvando a Deus, prestando culto a Ele, ouvindo a Sua palavra. Estamos aí ouvindo, né? A quinta mensagem da oração e suas consequências. Na próxima semana vamos para a sexta mensagem. Deus tem falado conosco profundamente através da sua palavra. Tenho aprendido muito. Estamos aí caminhando. Bom, quarta-feira agora o nosso culto de oração, culto de intercessão, onde nós estamos aqui reunidos, clamando a Deus, intercedendo pela igreja, uns pelos outros. E graças a Deus, Deus tem nos fortalecido através não somente dessas orações, mas acho que vocês fazem em casa certamente. Estamos chegando ao fim do ano, daqui a pouco é o fim do ano já. Estamos felizes pelo domingo passado, aniversário da igreja, comemoramos o 9º aniversário. Foi uma bênção, Deus falou conosco, a igreja estava reunida, tivemos comunhão em mais um ano, né, irmãos? Um ano muito difícil também, mas graças a Deus estamos aqui firmes, prosseguindo em fé, em fé. Amém? Então, só falta agora uma programação de Natal, né? Não sei como é que nós vamos fazer, também não tem como fazer muita coisa, mas estaremos aqui celebrando o Natal e depois o fim do ano também, sempre aquele culto que nós fazemos aqui de agradecimento a Deus e nos preparar já para o próximo
ano, né? Sempre quando vai chegando ao fim do ano, fica uma certa magia, né, do que vai acontecer no próximo ano, mas isso não existe. O que existe é nós praticarmos o que a palavra de Deus nos ensina, nos prepararmos para enfrentar o próximo ano, que certamente terá as suas dificuldades. Tá ligado aí? Acho que é melhor ligar, né? Não. Isso, botar. Isso. Amém? Então, esses são os nossos anúncios. A nossa campanha está caminhando bem. Vamos dar uma pausada agora. Temos que pagar algumas coisas, né? Mas logo à frente vamos preparar esse berçário também. E assim nós vamos caminhando. Essa campanha vai até janeiro, né? Se eu não me engano, que eu tinha falado. Tá certo, meus irmãos? Graças a Deus, Escola Bíblica. Estamos aí com o CETEB, Seminário Teológico de Base. Temos um bom grupo, né? E eu falei essa semana com o professor Diego, o aluno mais presente durante o ano vai receber um livro, né? E no final do curso nós teremos um diploma para cada um aqui, então vai ser bem legal o pessoal que tem estado aí presente. Tá bom? Esses são os nossos anúncios. Nessa noite, como sempre nós fazemos, já estamos no fim do mês, né? Hoje é dia 31, mas se você tem uma contribuição, você pode colocar, ou pode pegar o envelope com o nosso irmão, ou colocar direto na salva. Amém. Antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, vamos orar. Depois vamos orar também pelo nosso bispo, o bispo Walter. Foi acometido por um câncer, né? Um câncer curável, mas ele vai passar um processo de 1 ano mais ou menos. Aí vamos orar por ele também. Se você também tiver um pedido aí, coloca a sua mão no coração. Obrigado, Senhor, pela manutenção dessa igreja, pelas contribuições, pelas ofertas. Obrigado, Deus, por esse povo. O Senhor tem abençoado a vida dessa igreja. Continua mantendo o trabalho de cada um, a fonte de renda, nessa crise que todos nós estamos enfrentando. Obrigado por tudo, a Deus. Também queremos, como igreja, nesta noite, pedir pelo nosso bispo, o bispo Walter McAllister, que vai começar nesse mês todo o processo de quimioterapia. Fortalece ele, ser com ele, com seu ânimo. Abençoa também, dá sabedoria aos médicos, a Deus, que haja eficácia nesse tratamento, para que ele se recupere e volte logo, a Deus, estar à frente da nossa denominação. Abençoa aqueles que estarão ali, representando os bispos, abençoa cada pastor da denominação, abençoa, Deus, cada igreja, no nome de Jesus, amém e amém. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17. Boa noite, pessoal aí da live, né? Mudou a posição agora, às vezes eu acabo esquecendo. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 17. Acharam aí? Uma Eva, tudo bem? Amém. Diz assim o texto sagrado: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Desculpe-me. Siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos
Na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui nesta noite para lhe prestar um culto, ó Deus, para te bendizer, para te exaltar e para ouvir a tua voz através da tua palavra. Nesta noite eu te peço a tua ajuda, a iluminação do teu Espírito, peço que o Senhor me use para edificar a tua igreja, abençoar a tua igreja, Senhor, e todos aqueles que estão me vendo e ouvindo por esta live. É isso que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu acho esse texto muito interessante. Eu acho ele impressionante, na verdade. Pois ele nos mostra o quanto o chamado do Senhor Jesus a um pecador é irresistível. Quero então chamar a sua atenção, primeiramente, nesta noite, para o versículo 13. Preste atenção no versículo 13, que diz, Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Nesse momento, nos deparamos com uma multidão que se aproxima de Jesus. E diz o texto que ele começou a ensiná-los. Mas após o ensino de Jesus, não vemos nenhum relato de que pessoas se converteram. Bom, pelo menos o texto de Marcos não nos mostra isso. Portanto, havia uma multidão que se aproximou de Jesus. Essa multidão parou para ouvi-lo, Jesus as ensina, mas não há relato de que pessoas se converteram. Agora observe o versículo 14. E diz, passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Observe que o que acontece aqui é o contrário do que aconteceu com a multidão. Ou seja, Levi não foi a Jesus, foi Jesus que foi a Levi. Jesus não ensina nada para Levi. Jesus não prega nada para ele. Jesus apenas dá uma ordem a esse pecador. Levi era um publicano, um cobrador de impostos, por conta disso ele era odiado pelos seus conterrâneos. Mas pasmem, sem ensino por parte de Jesus, sem pregação, vamos dizer, formal por parte de Jesus, este homem obedece à ordem de Jesus, esse homem atende ao chamado de Jesus e o segue. Diz o versículo 14, parte final, Levi levantou-se e o seguiu. Olha que coisa interessante. Em Lucas, no capítulo 5, versículo 28, que fala dessa mesma porção, diz, Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Meus irmãos, eu pergunto para vocês, nessa noite, que poder é esse? Que poder é esse que faz um pecador se levantar, deixar o que estava fazendo e seguir Jesus? Deixar o seu trabalho e seguir Jesus? Meus irmãos, Jesus disse apenas para ele, siga-me. Procure imaginar a cena. Jesus passa e diz, siga-me. Ele se levanta e segue Jesus. Jesus disse para esse homem simplesmente, siga-me. E ele simplesmente seguiu Jesus. Não houve diálogo. Como eu disse, não houve uma pregação formal. Não houve convencimento por parte de Jesus para que ele o seguisse. Ele apenas obedece e segue o Senhor Jesus. Meus irmãos, que poder é esse? Que poder é esse? Esse é o poder do Evangelho. Isso é o que Paulo falou em Romanos 1,16, quando ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Esse é o poder.
É isso que o Evangelho faz, ou seja, ele salva o mais vil pecador. Jesus, aqui é o próprio Evangelho. Levi se deparou com o Evangelho vivo, Jesus. Meus irmãos, infelizmente, muitos pregadores não acreditam mais que o Evangelho é de fato o poder de Deus para a salvação, infelizmente. E observe que Paulo é claro quando ele diz qual é a finalidade do Evangelho. Ele diz, Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Ele é claro. E como sempre digo, o Evangelho não é para promover o homem, não é para se ganhar dinheiro, como muitos têm feito. O Evangelho não é para se fazer político, o Evangelho é o poder de Deus, Paulo deixa muito claro, para a salvação. E diante dessa afirmação feita pelo apóstolo Paulo, eu faço a seguinte pergunta, a segunda: porque muitos pregadores têm deixado de pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, para pregar um Evangelho diferente. Por quê? Para pregar um Evangelho, podemos dizer, psicológico. É o que nós temos visto muitas vezes. Um Evangelho filosófico, um Evangelho de autoajuda. Por que será, irmãos? Meus irmãos, tem pregadores fazendo stand-up. Por incrível que pareça, olha só onde nós chegamos. Pregadores que deixaram de pregar o Evangelho para animar o povo com piadas do púlpito. Outro dia alguém me disse, eu gosto tanto de ouvir as pregações do pastor X, elas são tão engraçadas. Meus irmãos, de coração, de verdade, com todo o respeito a esse pastor, pois ele parece ser muito gente boa, mas eu falo de verdade sem ironia. Mas após alguém ouvir a minha pregação e disser que achou a minha pregação muito engraçada, que me acha muito engraçado, eu ia ficar muito envergonhado como pastor e pregador, muito envergonhado. Meus irmãos, o que nós estamos tratando nesta noite, aqui, talvez você não se aprofundou, não percebeu, mas é questão de vida ou morte. Céu e inferno, que nós tratamos aqui domingo após domingo, é isso. Isso aqui não é para nós ficarmos brincando. Levi, o publicano, estava condenado à morte eterna. Ele, se não tivesse o encontro com Jesus, se não fosse salvo, ele iria passar a sua eternidade separado de Deus, em um lugar chamado inferno. Mas Jesus, diz o texto, o chamou. Jesus lhe deu uma ordem: siga-me. E ele seguiu. Glória a Deus por isso. E é isso que temos que fazer em nossos cultos, domingo após domingo, ou seja, chamar pecadores para seguir o Senhor Jesus. Esse é o nosso papel, esse é o papel da igreja, esse é o papel de todo pregador, esse é o papel de todo pastor. E como é que eu faço isso? Pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Mas a pergunta continua: porque muitos pregadores deixaram de pregar o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação? Na verdade, a resposta é simples. Muitos pregadores, infelizmente, não creem mais que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, se ele não crer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, eles vão procurar pregar outras coisas. E meus irmãos, se Paulo estivesse em nosso meio nesses dias, eu não tenho dúvida que ele usaria as mesmas palavras que ele disse para os judaizantes, escrevendo à igreja da Galácia. Abra lá para você acompanhar o que ele diz. Certamente Paulo iria dizer isso. Gálatas 1, do versículo 6 ao versículo 8. Certamente, se Paulo estivesse no nosso meio nesses dias, ele iria usar as mesmas palavras que ele falou aos judaizantes. Gálatas 1, versículos 6 e 8. Olha o que Paulo diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo estava admirado, espantado com isso. Versículo 7.
Aí ele completa que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Aí ele diz no versículo 8, mas ainda que nós, e quando Paulo fala nós, ele se inclui aí também, um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Olha que palavras pesadas do apóstolo Paulo. Então certamente se ele vivesse os nossos dias, diante de tudo que ele tem visto, ele usaria essas palavras. Meus irmãos, quando Deus chama o homem para a salvação, esse chamado é irresistível. Esse chamado é eficaz. E Deus faz esse chamado através do Evangelho, e foi justamente isso que aconteceu com Levi. Às vezes muitos de nós criamos um conceito errado a respeito da salvação. E por conta disso, muitas vezes pensamos, geralmente as pessoas falam isso, fulano não foi salvo ainda porque tem um coração tão duro. Às vezes nós ouvimos isso. Eu fui no hospital, falei de Jesus para aquela pessoa, ela estava morrendo, mas não aceitou o convite de Jesus, a Jesus, como se o estado moribundo que a pessoa se encontra, irá contribuir para que ela, entre aspas, aceite Jesus. Meus irmãos, queridos irmãos, mortos espirituais, só obedece ao chamado para a salvação mediante a ordem do Mestre. Uma pessoa morta espiritualmente, que não conhece a Deus, só atende ao chamado do Mestre Jesus. Só Ele tem esse poder para fazer isso. Quando o Senhor dos Senhores, quando o Rei dos Reis chama pecadores para a salvação, pode ser ladrão, pois Levi era visto pelos seus compatriotas como um ladrão de elite. Pode ser ladrão que é salvo. Pode ser bandido, se Jesus chamar, ele salva. Pode ser assassino, adúltero, pedófilo. Enfim, pode ser o mais vil pecador que não conseguirá resistir ao seu chamado. Esse é o poder eficaz do chamado do Mestre para aqueles que ele vai salvar. Quando Jesus vai ao encontro do pecador, como foi o encontro de Levi, e diz para ele, siga-me, ele segue. Não existe coração duro. O pecador pode até resistir, mas o chamado de Jesus sobrepõe o coração duro do pecador. Eu me lembro, eu me converti novo, aos 18 anos, mas quantas e quantas vezes eu procurei resistir o Evangelho, a salvação, mas chegou uma hora que o chamado eficaz sobrepõe qualquer dureza do coração. Meus irmãos, após esse homem obedecer ao chamado de Jesus e segui-lo, sabe o que ele faz? Lá em Lucas, em 5:29, diz o seguinte: após ele ser chamado por Jesus, após ele ser salvo, sabe o que acontece? Diz o seguinte, Lucas 5:29. Então, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Meus irmãos, Levi está alegre, feliz. Sabe que alegria é essa? É a alegria da salvação. Meus irmãos, tristeza, preste atenção nisso. Tristeza é um sentimento que não pode fazer parte da vida do cristão, como eu preguei quarta-feira. Os filhos de Deus sentem tristeza? Claro que sim. E não estou falando de uma tristeza gerada pela depressão, não é isso. Estou falando de uma pessoa que está sadia. Então o filho de Deus, o crente de verdade, sente tristeza? Claro que sente. Ele fica triste? Sim. Mas o natural, o normal para um cristão é viver alegre. Essa é a regra, é viver alegre. Pois o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, a alegria da salvação sobrepõe qualquer situação que possa nos levar a vivermos de maneira triste. Essa é a regra. O que Jesus fez na cruz do Calvário, o que Deus fez por nós, miseráveis pecadores, tem que nos fazer viver felizes sempre. Quando a tristeza chegar, e ela chega, mas essa alegria, saber que nós iremos nos encontrar com Cristo, deve sobrepor, irmãos, qualquer tristeza.
O que me chama muito a atenção também nesse texto é que lá no início do versículo 3, Jesus estava diante de uma multidão, como vimos. Mas ele escolhe salvar alguém que está fora da multidão. A multidão se reúne com ele, conversa com ele, ele ensina, mas a princípio não salva ninguém. Ele escolhe salvar alguém fora da multidão. Meus irmãos, Jesus, ele salva quem ele quer, da maneira que ele quer, pois a salvação pertence somente a ele. Por isso, meus irmãos, eu posso estar aqui domingo após domingo, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, e mesmo assim não é a garantia de que a multidão será salva. Não é a garantia. E eu devo continuar fazendo isso, mas se Jesus não escolher a pessoa, porque é Ele que escolhe para a salvação, se Jesus não fizer essa chamada, que nós chamamos em teologia de chamada eficaz, que Ele fez a Levi, se Jesus não disser para a pessoa, siga-me, nada do que eu fale será capaz de fazer tal pessoa seguir ao Senhor Jesus. Eu posso fazer aqui o que eu puder, posso preparar o melhor sermão, cuidar da pessoa, os obreiros podem tratar ela com todo o carinho, mas nada disso será suficiente para fazer com que essa pessoa siga ao Senhor Jesus. E dentro do nosso contexto, Jesus ir ao encontro de uma pessoa e fazer esse chamado que ele fez a Levi, seria quando o pregador está pregando a palavra de Deus. E essa palavra se torna para o pecador um chamado eficaz. E então é como se Jesus estivesse dizendo para ele, siga-me. É quando eu estou pregando. É quando você está pregando o evangelho para um pecador. É dessa maneira que Jesus vai até a pessoa e diz, siga-me. Meus irmãos, esse chamado é um chamado inconfundível. Esse chamado é um chamado inquestionável. É um chamado irresistível, é um chamado milagroso. Observe o versículo 14, passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Por muitos anos eu não compreendia esse versículo. Meus irmãos, observe que diante do chamado de Jesus, Levi não ficou confuso. Não ficou, ou seja, ele entendeu claramente o chamado de Jesus. Diante desse chamado, ele não ficou questionando. Quem é que está me chamando? Será que é para eu segui-lo mesmo? Ele não tenta resistir ao chamado, pois foi algo irresistível e milagrosamente, sem nenhuma explicação, ele larga tudo e segue a Jesus. É assim que aconteceu. Se você fizer um autoexame, foi isso que aconteceu comigo e com vocês. Foi justamente isso que aconteceu na minha vida em 10 de maio de 1992, quando Jesus me chamou para a salvação. Foi um chamado inconfundível, inquestionável, irresistível e milagroso. É assim que funciona a salvação. Então, trazendo essas verdades para o nosso contexto, quando a nossa pregação é transformada por Jesus em um chamado eficaz, ao ouvir a pregação do Evangelho, o pecador se sente chamado por ele. Portanto, é algo inconfundível, algo inquestionável, irresistível e milagroso. Por isso, irmãos, que a minha única preocupação quando estou pregando aqui é procurar sempre ser fiel ao Evangelho. Quando eu não sou, não é por maldade, é por incapacidade. Pois dentro do nosso contexto, a chamada eficaz feita por Jesus acontece na pregação do Evangelho. É na pregação do Evangelho. É quando pregamos o Evangelho verdadeiro que o Senhor Jesus pode falar claramente para o pecador, siga-me. Se um dia você ouviu este siga-me, eu creio que ouviu, por isso você está aqui, foi Jesus que o chamou. Foi Jesus que te chamou. Meus irmãos, nós não temos como provocar com os nossos argumentos humanos a salvação do pecador.
Por mais que o pregador seja eloquente, capacitado, não tem como provocar isso. Tecladozinho bonitinho, gostosinho, não tem como provocar isso. Não adianta pintar a igreja de preto para alcançar o pecador. Colocar luzes piscando, fumaça saindo do púlpito, entrar, como alguns loucos fazem, de moto no púlpito para chamar a atenção. E agora tem um culto pet, né? Nós estávamos conversando, não adianta fazer culto pet. Isso certamente irá atrair muitas pessoas, mas nada disso será capaz de salvá-las. Meus irmãos, precisamos confiar no Evangelho. Precisamos confiar no poder do Evangelho. Precisamos confiar na chamada eficaz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que falta aos pregadores. Por isso, irmãos, que geralmente nem apelo eu faço para o pecador após as minhas pregações bem diretas, evangelísticas, pois eu prefiro confiar totalmente na eficácia do Evangelho. Eu não quero ter nenhuma influência, não quero ter, pois eu tenho certeza que quando Jesus chama o pecador, quando ele diz siga-me, ele segue. Eu sou de uma época em que alguns pastores inocentemente faziam o seguinte: quando fazia o apelo, né, para o pecador, dizia: abaixa a sua cabeça, você que já é crente, abaixa a sua cabeça, para não deixar o pecador constrangido, né? Isso não existe. Quando alguém de fato é chamado por Jesus, todo constrangimento, toda vergonha, você quer o Senhor Jesus Cristo. Pois eu tenho certeza que quando Jesus chama o pecador, quando ele diz siga-me, é algo inconfundível, inquestionável, irresistível, milagroso. Por isso que quando Jesus chama Levi, ele levanta, larga tudo, sem nenhuma explicação, e segue o Senhor Jesus. Amém? Foi justamente isso que aconteceu comigo e com você, e que pode acontecer nesta noite, aqueles que ouvirem a pregação do Evangelho e Jesus fizer esse chamado eficaz. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer. Creio que todos que estão aqui nesta noite já receberam esse chamado, já ouviram este siga-me. E se nós seguimos o nosso Senhor e Salvador, foi porque Ele de fato nos chamou de maneira eficaz. Primeiramente nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque nós éramos como Levi. Levi era um pecador. Os judeus até davam uma classe diferente, de um pecador diferente, publicano, mas ele era um pecador, que estava condenado ao inferno, como eu e vocês estávamos. Mas Jesus os chamou. Siga-me, é o chamado eficaz do Mestre. Foi isso que eu ouvi no dia 10 de maio de 1992. Foi esse chamado que em algum momento da sua vida você ouviu. Talvez pessoas que estejam me vendo hoje pela live vão ouvir futuramente. Ao ouvir a pregação do Evangelho, Jesus pode usar para chamar miseráveis, pecadores condenados à morte. E quando o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, chama um pecador, não existe coração duro. Ele pode até resistir, mas o chamado sobrepõe toda a resistência humana, porque Deus é soberano. E Ele salva quem Ele quer, a hora que Ele quer. Ele nos surpreende muitas vezes. Quando nós pensamos que Ele vai salvar muitas pessoas, como havia naquela multidão, Ele salvou pessoas que estavam fora da multidão, porque a salvação pertence a Ele. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação. E que esse entendimento possa gerar em nossas vidas responsabilidade para que preguemos o Evangelho, para que levemos Jesus aos pecadores, para que eles ouçam, siga-me, do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus com esse cântico. Mas não me deixa
sempre vou rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Tu me amas como sou, mas não me deixas como eu sou. Segui teus passos, sempre vou rumo ao encontro do teu amor. E o teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. A tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Que esta alegria, ó Deus, que invadiu o coração de Levi, possa invadir também os nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, por este domingo, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco, tanto pela manhã como agora à noite. Obrigado porque a Tua palavra, ela nos fortalece. A Tua palavra nos desperta, nos orienta.
Tenho clamado a Ti, ó Deus, que essa igreja de fato entenda, Senhor, que é uma vida ir para o inferno. Que o Teu Espírito Santo nos conscientize a respeito disso a cada dia, para que preguemos a Tua palavra, não somente nesse púlpito, mas dia a dia, para que pessoas cheguem até Ti, Senhor Jesus, para que o chamado do Senhor Jesus Cristo, siga-me, possa chegar até essas pessoas através, simplesmente da pregação do Evangelho verdadeiro. Nos ajuda, Senhor. Obrigado por este domingo. Toma o Teu povo nas Tuas mãos, aqueles que não puderam vir. Amanhã começa tudo de novo, começa a semana. Abençoa os Teus filhos, mantém os Teus filhos na Tua presença. Conscientiza cada um, ó Deus, da seriedade que é Te servir e viver o cristianismo genuíno. Nessa noite eu peço a Tua bênção sobre a vida da igreja do Meia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Grave cada palavra que foi ministrada, tanto pela manhã como agora à noite, e coloque em prática. Deus te abençoe rica e abundantemente. Deus abençoe o pessoal aí na live também, rica e abundantemente. Tenha uma ótima semana na presença do nosso Deus. Boa noite.